Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre a categoria meio pesado do UFC. Vou falar sobre o campeão Magomed Ankalaev, sobre o ex-campeão Alex Poatan, vou falar sobre o Jiri Prochazka, entre outros. Então vamos começar aqui com um tweet que a página Championship Rounds postou. Eles escreveram: Jiri Prochazka via Instagram, tá? Que foi a postagem que o Prochazka fez lá no Instagram. Dá pra ver aí na imagem, né? Ele escreveu something coming, step by step. Então, algo chegando, né? Algo vindo aí passo a passo. Essa foi a postagem. E aí o Ankalaev foi responder, tá? Aí embaixo dá pra ver, né? Tem o tweet do Ankalaev, onde ele escreveu: sim, sua próxima lição de casa, seu nerd. Pois é, o Ankalaev já foi provocar ali o Prochazka, e o Prochazka respondeu embaixo do tweet do Ankalaev, e ele escreveu: a próxima lição de casa é você. Né? Então aí tivemos, né, uma troca de tweet entre os dois, algumas provocações, lembrando, né, por que o Ankalaev falou isso, né, tipo, você é um nerd, lição de casa, por que ele tá falando isso? Caso você não saiba, a gente vai contextualizar, tá? Saiu uma notícia recente onde o Prochazka disse que acabou recusando uma luta por conta da faculdade, porque ele tinha prova para fazer. Tá? Então, como vocês viram aí na tela, né, eu coloquei a chamada da notícia, a gente tem até no Twitter do próprio Prochazka diversas postagens, como dá para ver aí também, várias fotos, né, dele ali na faculdade, né, falando de estudo e tal. Então ele realmente estava ali empenhado na faculdade dele, né? Porque a gente sabe, a carreira de lutador não é muito longa, então ele tem ali também outros planos, né? O que eu acho muito legal, né? Aliás, alguns lutadores também têm esses caminhos escolhidos, né? Seja de faculdade, às vezes de outros trabalhos, empreendimentos e etc. Então, eu acho bem legal, né? O Prochazka aí se dedicando. Então, o Ankalaev fez piada com isso. E o que acontece? Se a gente olhar ali o ranking meio pesado atualmente, a gente tem o Ankalaev ali como campeão, o Poatan o primeiro do ranking, o Prochazka é imediatamente o segundo, né? E se a gente desce um pouco mais, tem o Carlos Zuberg, que tá agora na terceira posição, o Jamal Hill é o quarto, lembrando que o Prochazka ganhou dele, né? A gente tem o Blachowicz em quinto, que o Carlos Zuberg venceu. Então, assim, Jamal Hill, que é o quarto, Blachowicz, que é o quinto, o Rakit, que é o sexto, o Khalil Rountree Jr., que é o sétimo, esses caras estão, querendo ou não, num bloco separado ali, em questão de disputa de cinturão. Então, na minha opinião, o certo seria a revanche do Poatan com o Ankalaev, mas se isso não acontecer por qualquer motivo, o nome imediato seria o segundo ali, que é o Prochazka, ou no máximo o terceiro, que seria o Carlos Zuberg. Ou seja, essa provocação do Ankalaev com o Prochazka faz sentido a partir do momento que a gente percebe que ou a luta é com o Poatan, ou é com o Prochazka, né? São os nomes que estão mais próximos a ele ali. E como o Poatan não estava falando tanto do Ankalaev, ele chegou a falar recentemente, mas não tá falando tanto, tá? O Ankalaev provocou bastante, tá querendo lutar, então ele meio que tá atirando no cara que tá imediatamente abaixo. Vai que a luta com o Prochazka acontece, né? Inclusive, como o Ankalaev falou algumas vezes do Poatan, o Poatan recentemente acabou dando algumas declarações sobre o retorno dele, né? No UFC que a gente teve esses dias aí, o Poatan apareceu falando com a Evelyn Rodrigues e falou isso aqui: com certeza esse é o meu foco, é o que eu mais quero e isso vai acontecer. A gente ainda não conversou, mas pode ser lá para setembro, outubro ou novembro. Para mim é indiferente, mas essa data estaria perfeito. São detalhes, não é algo que eu vou ter que mudar o meu jogo. Vai ser a mesma coisa, só que corrigindo algumas técnicas. Então, essa última parte, né, ele acabou respondendo sobre isso, né, quando foi perguntado ali, né, o que você vai ter que mudar, né, para essa revanche, corrigir ali e tal. Então, ele acabou falando isso, que ele não tem que mudar muita coisa ali, né, a questão do jogo e tal, só dar algum refinamento ali, né, corrigir algumas técnicas. E aí, o que acontece, né? O empresário do Magomed Ankalaev, o famoso Ali Abdelaziz, ele acabou dando algumas declarações também sobre essa demora do Poatan em, querendo ou não, aceitar a luta, lutar logo com o Ankalaev. E o Ali Abdelaziz falou isso aqui em entrevista ao Submission Radio, e eu peguei a tradução aqui da Tatame, tá? Ele falou isso aqui: ele, Poatan, disse que está pronto para lutar em outubro ou novembro, e eu acredito nele. Acredito que Alex precise de um tempo para descansar, mas também acredito que, quanto mais tempo ele der para o Ankalaev se preparar, mais problemas ele terá. Eu acho que essa luta não chega a 5 rounds, sem chances, e ele continua. O Ankalaev foi chamado para lutar em junho, julho, agosto e aceitou as 3 datas. Não sei se o UFC perguntou para o Alex, não posso afirmar isso, mas você tem que entender que quando você é uma das maiores
estrelas do UFC, tem todo o hype, é intocável e depois perde, você precisa reiniciar. Às vezes me pergunto se o Alex quer realmente lutar contra o Ankalaev. Bom, aqui deu pra ver que o Ali Abdelaziz não colocou realmente ali certeza de que o Poatan foi oferecida, né, uma luta ali pra ele e tal, mas ele disse, né, aqui que o Poatan deveria fazer essa luta de uma maneira mais breve e não demorar tanto, não descansar tanto assim, já que, segundo ele, quanto mais tempo demora, o Ankalaev tem mais chances de acabar com a luta de maneira mais fácil, né? Aqui, claro, ele é empresário do cara, então ele vai falar isso, né? Eu acho que os dois têm tempo, os dois vão treinar e aí é muito difícil a gente quantificar, né, o que vai fazer mais diferença, né? Porque, beleza, o Ankalaev ganhou, mas ele também vai ter que corrigir muita coisa ali, afinal de contas a luta não foi tão fácil assim, né? Então, sei lá, né? Eu acho que aqui é a mais garganta aí do Ali Abdelaziz. Então, aqui eu tô mais pro lado do Poatan, né? Eu acho que o Poatan tem, devido à qualidade dele, a equipe dele e tudo, experiência, não tem por que ele não conseguir corrigir o que precisa e vencer, né? Mas enfim, se a gente for olhar agora o cartel do Prochazka e também o do Carlos Zuber, que teoricamente são os dois caras que estão mais próximos ali da disputa de cinturão, como eu falei, a gente tem o Prochazka, como eu também falei, vencendo o Jamal Hill na última luta, ganhou bônus de performance porque ele conseguiu nocautear, e antes disso ele tinha perdido do Poatan, mas antes da derrota pro Poatan, ele já tinha vencido o Rakit, que também tá ali no ranking. Então o Prochazka se manteve no topo com essa vitória contra o Jamal Hill, e ainda com nocaute e bônus de performance numa luta onde ele conseguiu 2 knockdowns e tal. Então ele continua muito próximo ali. De novo, eu não acho que ele merece mais que o Poatan. Porém, já foi dito também, em notícias mais recentes, que o Prochazka teria recusado uma luta num dos últimos UFCs numerados, né? Então, talvez, né, durante todo aquele rumor do Poatan ali, de ser hackeado ou não e tal, parece que o Ankalaev rejeitou, não, aceitou luta, e o Prochazka que teria recusado por conta de prova. Então tudo indica que seria o Prochazka com o Ankalaev, por isso que tudo indica, né, que o Poatan teria ficado bravo e teria desabafado e depois teria dito que foi hackeado, enfim, toda aquela história que vocês já sabem ali, né? E se a gente for olhar o cartel do Carlos Zuber, que é o cara que tá ali logo abaixo, né, do Prochazka no ranking, ele venceu o Blachowicz, que também tá ali logo abaixo dele no ranking, e já tinha vencido também Volkan Oezdemir e Alonso Menifield. Então, ele também foi chegando ali e agora também tá ali no topo da categoria. Mas só pra gente fechar, eu acho que a ordem do ranking deve ser seguida. Como o Ankalaev disse, ele sofreu não, né? Ofereceram diversas lutas pra ele. E ele aceitou várias ali e no fim nada aconteceu, né? Em várias datas, não dá pra saber os oponentes nem nada, mas ele aceitou e nada aconteceu. Então, vamos ver, né, se de fato a luta vai ser a mais justa, que é o Poatan, como eu disse, tá? O ranking reflete, na minha opinião, o que tem que ser priorizado ali, esse ranking atual. Poatan é a revanche, é o prioritário. Se por algum acaso não acontecer, teria que ser o Prochazka, e se não acontecer o Prochazka, teria que ser o Carlos Zuber, tá? Pra mim é essa sequência aí. Mas tudo indica, pelo que o próprio Poatan falou, que aí pro final do ano a gente vai ter essa revanche com o Ankalaev. Então o Ankalaev tá um pouquinho apressado, tá provocando ali o Prochazka, tá aceitando um monte de coisa ali que a gente não sabe detalhes, mas tá aceitando, enfim, ele tá na pressa, ele quer lutar, mas tudo indica que vai ser no tempo do próprio Poatan, tá? Então tudo indica que vai ser aí até o final do ano, o Poatan vai ter a revanche dele, pelo que tudo indica, então ele tá tendo o período de descanso que ele queria, enfim, vai lutar de forma saudável como ele queria, então tudo tá sendo conforme ele quer e não o campeão, né? Porque o campeão já queria ter lutado e não tá lutando. Então, se essa revanche acontecer, vai ser conforme o Poatan quer e espero que assim, né, tudo correndo conforme o desejo dele, que ele consiga vencer a revanche e que a gente tenha a terceira luta, porque aí fica 1-1, né? Mas é isso, tá? Comenta aqui embaixo a sua opinião, comenta aí, você acha que o Ankalaev recebeu proposta para lutar com quem? Será que o Poatan realmente recebeu a proposta para lutar com o Ankalaev e não quis porque tava muito em cima e só quer lutar no final? Então aquela história de hackeado também não seria verdade? Enfim, comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!